Quando a gente vê o título dessa palestra que a senhora vai ministrar amanhã, de Branca de Neve às Vadias, Imagens da Mulher no Cinema, vem logo à mente, pelo menos a minha, a questão dessa cronologia da mulher, como a mulher vem sendo representada no cinema, qual a imagem dela no cinema, que vem mudando, lógico, mas a mulher e o cinema sempre caminham ali juntos, né, Janu? Não tem como desassociar. Se a gente for pegar os primeiros filmes, já está lá a mulher representada de certa forma. Enfim. Da fábrica da mulher já tinha mulher. Sabe? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, então. É exatamente isso a palestra ou é bem mais que isso? Renata e colegas, né? E a quem está nos assistindo. O primeiro momento em que o Marco Antônio me ligou e disse assim, vamos falar nesse mês, sobre as mulheres no cinema. Eu realmente estava renitente, mas eu sou uma militante feminista, uma militante acadêmica. É, né? Verdade. Uma militante feminista e uma militante de rua, também em prol dos direitos da mulher. Eu ousei criar esse título, de Branca de Neve às Vadias, Imagens da Mulher no Cinema. Pensando numa situação e depois o desenrolar da minha avaliação em relação ao que se faria no enfoque sobre as mulheres no cinema, eu me lembrei do seguinte, existe um fato pessoal, eu estava com 5 anos, havia um programa no SESP, né, 1945, então as pessoas já devem estar sabendo a minha idade. E Abaetetuba, né, sem luz, e o SESP, Serviço Especial de Saúde Pública, um convênio com os médicos norte-americanos, que estavam procurando avaliar os problemas da saúde pública em nível estadual e contra algumas doenças. E o que aconteceu? Naquele momento, foi em 42 a assinatura desse programa, mas foi em 45 que começaram alguns filmes que foram exibidos lá pelo SESP. Não havia luz. O único lugar que havia luz era lá no SESP, na sede, que era lá em uma rua próxima ao Largo da Igreja. E aí todo mundo era convidado, né? As famílias eram convidadas a virem para assistir os filmes. Foi assim que começou esse processo. Por que eu estou contando isso? Né? Então, cada família trazia as suas cadeiras, sentávamos lá e eles exibiam o filme numa tela, né? Direitinho lá. E o primeiro filme que eu me lembro de ter assistido foi Branca de Neve na luta contra os micróbios. Né? Esse realmente eu não... Então, você conhece? Eu conheço porque nós somos da mesma idade. Somos da mesma idade. E assistido o SESC. E devia ter assistido. Então, realmente, o que é que acontece, né, na luta contra os micróbios? Havia, então, o desenho animado utilizava-se da Branca de Neve e ela fazia criava todo um processo de chegar à casa dos 7 anões. Dos 7 anões, e lá ela começava a limpeza, né? A limpeza da casa, a limpeza dos meninos, né? Dos 7 anões e de 7. Então isso aconteceu o seguinte, para nós era ótimo, né? Claro. Mas só que teve um problema, minha mãe adoeceu de tanto problema de começar a situação da higiene na casa, como se nós não tivéssemos higiene, né? Quer dizer, veio os norte-americanos e implantaram uma certa cultura da higiene. Na verdade, eu estou já fazendo uma outra crítica, mas também levando o cinema. E nesse caso, né, eu vi a Branca de Neve dessa forma, um primeiro momento. Aí você recorta
recorta e mostra todo um processo do cinema aproveitando-se ou mostrando as mulheres, né, de determinadas formas, de determinados imagens, de determinadas imagens, e nós todos, tanto os interioranos, que pegavam aqueles filmes antigos e assistiam, a família toda ia para lá, para o cinema, como ao longo de tudo isso nós procuramos ver o quê? Que tipo de mulheres, né? Já foram representadas Aí no foram cinema. aquelas... Quem eram? Nós gostávamos demais da personagem feminina, havia o marido, a mulher, né? A mulher tomando conta da casa e etc. e tal. Então, esse processo de avaliar essas imagens nessa ótica, de que essa ótica mais crítica, né? Aí eu faço justamente esse recorte para levantar agora, no momento em que se desenvolve a luta feminista pelos direitos. Nesse momento não, mas a partir da década de 70, se inicia uma discussão no cinema sobre as teorias do cinema clássico americano, que era aquele que ia se desenvolver em nível comercial. Né? Então, inclusive, os grandes estúdios. E a gente lembra, que o Danilo disse, e você também, quer dizer, as mulheres estavam presentes. Se você for ver o primeiro filme, que é aquele dos Lumière, os operários que saem da fábrica. Que foi o que o Januário falou, né? Quem mulher. são? Aí você vai, eu vou até passar um recorte amanhã para você ver quem é que sai de lá. Quem é que sai? As São mulheres. as mulheres. São aí de várias formas, entendeu? Quer dizer, elas vêm de lá, é como se... No cinema, de um modo geral, o que é que ele repassa para o espectador e a espectadora? Em relação às mulheres. Em relação às mulheres, em relação à família, em relação a uma série de Isso outras... vem se transformando muito, né, Sim, Januário? sim, lógico. O Januário quer fazer Mas uma pergunta para a eu senhora. quero fazer só esse recorte, né, para mostrar o que é que se via com esses elementos da linguagem cinematográfica. É toda uma narrativa constante que mostra as mulheres naquele papel feminino. Entendeu? Agora, o mais interessante, antes de fazer a pergunta, é que quando a gente vê alguém falar que a mulher recatada e do lar, bela, recatada e do lar, me parece que isso ainda era assim que se representava a mulher. Bela, recatada e do lar. Era o cinema americano, especialmente, né, falava desse tipo de coisa. Outra coisa é que eu assisti nessa mesma época, um pouco mais tarde, em Cametá, que é a vizinha Baitetu, na parede da igreja de São João Batista, em Cametá, os filmes do CESP. Assisti esse da Branca de Neve. Você assistiu a Branca de Neve e os Micróbios? Devo ter Contra os assistido. micróbios? Assisti, inclusive, documentários sobre anticomunistas, etc., que os americanos traziam, enfim. Mas vamos à pergunta. É claro que a mulher representada no cinema desde o início, do cinema hollywoodiano principalmente, ela era essa diva, né? Aquela bonita Também. e recatada, etc. Mas o movimento feminista e depois a direção de filmes pelas mulheres, e mesmo diretores que já encaravam de outra maneira, mudou alguma coisa na mulher no cinema, da figuração da mulher no cinema hoje? Como é que hoje você vê a representação da mulher? Ontem eu fui ver o filme da Elis Regina, sobre Elis Regina. Irrequieta, contestadora, etc. E a gente percebe que ela sofreu muito por causa dessa a mulher que... Existe um momento que o militar pergunta para ela assim, mas você, como é que você, uma figura pública, como é que você pode ser uma representante dona de casa, mãe de filhos, sendo assim, desse maneira? Que é bem isso, né, que nós estamos falando. É esse processo de entrosar essa mulher, dona de casa, dentro de uma sociedade tradicional, ela é vista pelo cinema dessa forma. Então, isso reproduz-se, né, para as espectadoras e espectadores. Mas isso vem de antes, quer dizer, vem todo um sistema patriarcal dominador que garantiu um modelo feminino. Claro. Então, é esse modelo feminino que é representado no cinema e que, quando
na década de 30, aliás, a partir da década de 70, as feministas, as críticas de cinema feministas. Aí eu chamo a atenção para duas que eu vou tratar, que é a Anne Kaplan e a Laura Mulvey. Elas começam a avaliar de que forma essas mulheres são vistas dentro desse construto cinematográfico, elementos que vão, por exemplo, iluminar o rosto do marido e não da mulher. Entendeu? Quer dizer, são esses elementos que definem para o público o tipo de cinema dentro da narrativa. Agora, hoje em dia, como perguntou o Januário. Com todo esse processo, lógico, mas não só isso, com toda uma diferença social em que as mulheres passaram a luta pelos seus direitos, houve uma mudança muito grande do cinema. Agora, lembre-se que o cinema é comercial, né? É um comércio. O que é que ele vai? Ele se apodera também de histórias e transfere para os filmes, né, tipos de histórias diferenciadas para garantir um público também. Mas isso eu não quero dizer, eu não quero só chamar atenção, eu quero chamar atenção realmente que há mudanças muito grandes. Né? Não se via negros e negras, você já tem esse processo, porque o movimento negro, da crítica feminista do movimento negro, passou a ver, só se fala das mulheres brancas e do movimento negro. De muita luta, né? Resultado de muita luta nesse processo. Também todas as mudanças da situação das relações de gênero, entendeu? Todas. Hoje em dia você já tem. Inclusive, Luzia, o cinema, quer dizer, o cinema americano, basicamente, a figura da mulher é essa figura da diva, né? Mas existem distinções, né, entre os cinemas americanos, por exemplo, o francês, o italiano e, principalmente, o cinema do Oriente, né? Japão, o cinema iraniano. Há diferença no tratamento das mulheres ou essa coisa, essa visão da mulher dessa maneira se expande pelo mundo todo? Como é que é isso? Olha, cada sociedade transfere para o cinema a imagem feminina específica, entendeu? Se você for ver, por exemplo, um filme iraniano, ele vai apresentar uma mulher com aqueles trajes. E nós vimos um filme, era Cairo 848, se não me engano, é o nome de uma lei. Tá? Esse filme, egípcio, né? Egípcio, egípcio esse filme. Ele vem mostrar algumas mulheres que estão naquela indumentária, outras não, mas estão lutando contra algo importante que era a esfregação dos homens dentro dos ônibus. Do transporte coletivo. Do transporte, não sei se vocês conhecem esse filme. Eu não conheço, mas eu imaginei. E esse filme, ele trouxe uma crítica de uma delas em relação a outra, que não se vestia dessa forma, achando que ela estava no lugar dela, a outra não. Mas as três se juntam e lutam e conseguem aprovar essa lei. Tá? Foi a primeira lei contra justamente o assédio sexual dentro dos ônibus. Professora Luzia, nós temos uma pergunta já do telespectador e depois o Álvaro quer fazer outra, né, Dani? Temos participações do Cleberson Souza, do Tapanã. Vamos fazer uma primeiro, seu trabalho de pesquisa sobre o cinema. Como participar desse bate-papo, dessa palestra amanhã. A gente vai dar o serviço daqui a pouquinho. E também temos o pergunta do José Santos, da Campina. Ele quer saber se desde os Irmãos Lumière nunca houve a preocupação de desmulherizar, entre parênteses, desfeminilizar a mulher no cinema. A gente já falou que houve mudança, já, né? Já. Acho que essa imagem dessa mulher que a gente está falando aqui, né? Muito feminina, essa bela recatada do raio, eu queria saber o que ele está falando, da desmulherização. Sim. É meio complicado. O que é exatamente isso. É meio complicado ver esse termo,
entendeu? Porque, na verdade, quer dizer, é o feminino que se constrói diferenciadamente dentro do sistema patriarcal, que é um sistema extremamente forte, que é dominador, que constrange e que leva ao próprio sofrimento das mulheres e à própria violência contra elas, porque se ela não se dedica àquelas determinadas normas dentro da sociedade, né? Ela pode ser morta. O cinema, hoje já está apresentando, os próprios filmes documentários, eles já estão apresentando alguma mudança em relação a isso, entendeu? Claro. A esse tipo de mulher, trazendo outros tipos de mulher. Você não vê a questão das vadias, não é? Quando nós saímos nas manifestações dizendo que nós podemos usar qualquer tipo de vestido, qualquer tipo de roupa, e qualquer não é por isso tipo de indumentária. Disso não se justifica uma agressão, uma violência, né? Entendeu? Então já... Auro, diga. Eu só queria saber uma coisa. A gente está falando da mulher como atriz, né? A gente não está falando da mulher produtora, a produtora de cinema. E eu acho que quando a mulher ela é a produtora, a gente vai apresentar um outro contexto para o telespectador, né? Quando é que Nem sempre. Quando é que a mulher começou, de fato, a produzir o cinema? Aí você fala produção, direção... Se a direção... Olha, roteiro. O roteiro. Não se tem uma especificidade de datação para dizer essa mulher produtora, diretora, já tem várias, inclusive as imagens dela são ótimas. Ninguém lembrava que tem uma mulher que começou para e passo com os irmãos Lumière, entendeu? Temos até ela. A gente viu que a grande produtora do Hitchcock era a esposa dele, né? Que colocava o dedinho dela em tudo lá. Ela assinava muita coisa, então, né? Entendeu? Mas isso não quer dizer que Mas necessariamente... Mas, professora, é impressionante como o filme que eu vi a respeito dele, ela dizia assim, não, o meu papel é ficar atrás de você. Porque o reflexo daquela época, né? Não é só daquela aquela época. frase aquela frase famosa que diz assim, atrás de homem tem uma mulher. mulher. Quer dizer, isso era... Agora, a mulher devotada, resignada, né? Muitas vezes as mulheres diretoras podem se colocar muito mais sexistas do que muitos produtores ou diretores. É isso que eu queria te perguntar, Luzia, porque, olha só, essa sociedade patriarcal que você está citando aí, ela acaba criando na mulher, na própria mulher, esse sentimento de machista, vamos dizer assim. As mães, às vezes, não sei se você concorda comigo, às vezes são as grandes responsáveis pelo machismo dos seus filhos. Não, isso é coisa de mulher, não entra aí, entendeu? Não faz isso não, quer dizer. E aí, por isso que eu falei assim, nem sempre a mulher diretora ou produtora, vai resolver o problema. Ela vai assumir um papel como mulher mesmo, vai reproduzir talvez, não é? Vai reproduzir. Mas acontece que as teóricas feministas que nós estamos utilizando, elas acham de grande propriedade a presença de muitas mulheres produzindo ou realizando filmes. Porque, na verdade, como elas trabalham com algumas teorias da psicanálise, do estruturalismo, da semiótica, entendeu? Elas vão analisar nesses seus livros algumas diretoras e alguns diretores que demonstram certa nuance crítica em relação àquela sociedade, àquele ambiente que ela está definindo, entendeu? Então, isso é uma proposta política dessas mulheres que teorizam sobre a quebra dessa linguagem cinematográfica que oprime, que não vê a subjetivação das mulheres, sabe? A Liliane quer fazer uma pergunta, não é, Liliane? Então, professora, eu tenho uma amiga que fez agora um estudo no trabalho de conclusão do curso dela sobre justamente as questões de gênero dentro dos filmes da Disney, das animações nas maiores bilheterias. E é um absurdo como a gente nota que mesmo tendo como público-alvo crianças e adolescentes, ainda é muito forte
Olha só como é sério e grave isso, né? Vem mudando, a Disney tem se esforçado aí para ver se mais, enfim. Mas ela não sai do seu quadrado, né, dessa Quando eu sociedade, jogo entendeu? da Branca de Neve pra lá, eu quero chamar a atenção o seguinte, a Branca de Neve continua naquele processo em que ano foi feito, dentro da animação. Eu conheço esse trabalho dela, por sinal, gostei muito, li muito. As análises que ela faz, inclusive aplica determinadas para saber se esta imagem feminina ela está de acordo ou não com perguntas, questões. Os enrolados, por exemplo, né? Da figura feminina dos enrolados. É toda uma mudança que você tem, tá? Na animação. Mulan. É toda uma mudança na animação. Quer dizer, o Disney está procurando ver esse tipo de mudança da sociedade, entendeu? Mais recente agora o Moana e também, agora, né? Tenta agora, fazer... E Frozen, né? Quer dizer, as mulheres, as meninas já não estão mais, desenho, animação, já não está mais esperando o príncipe. Ela já se constitui a partir de quê? Da sororidade, processo de sororidade. As duas irmãs que se amam, são elas, não estão esperando o príncipe. Então, o que está se discutindo? Que essas meninas do cinema clássico americano, ele forjou mentalidades. É isso que está se querendo discutir, sabe? Como uma forma de passar a ter, e isso é importante, eu quero chamar a atenção e agradecer ao Marco Antônio, como presidente do Centro de Estudos Cinematográficos, que ele ousou me chamar. Eu realmente estava muito preocupada com isso, mas preocupada também com esse processo, porque nós temos estudos no centro no GPEM, que nós trabalhamos com cine e gênero, somente discutindo isso, entendeu? Então, falando aqui na cultura, né, um grupo de pessoas que estão assistindo, eles vão procurar averiguar que não são só essas mulheres, muitas vezes, que o cinema está tratando. Tem outras mulheres e outra coisa, vão ver dentro dessas imagens algumas nuances que vão quebrar esse tipo de estereótipo. Né? Temos mais, Dani, deixa eu dar uma vezinha para o telespectador, Janu, só rapidinho. Diga lá. O Alex Barata do Marco quer saber o que a senhora acha do posicionamento das mulheres que são assediadas na indústria cinematográfica. Eu acho que nós falamos do Hitchcock, lembrou dele, porque o filme que você assistiu o assédio. Aquela atriz dos pássaros, como é o nome dela? A mãe da Melanie Griffith, né? Melanie. E eu assisti esse filme também, por isso que eu estou falando. Então eu acho que é mais ou menos isso, as atrizes e tal. Não sei se a senhora vai tocar nisso. Vai falar sobre isso na palestra. Não, na verdade, eu vou falar justamente da construção dessa crítica. Claro. Né? Mas não de filmes específicos em si. Ela não vai citar filmes, não, né? Lá um ou outro para mostrar o diferencial. Por exemplo, o Bill Kill, por exemplo, tem um tipo, né? Mas o assédio, o que é que eu acho? Não acho. As mulheres estão assediadas como em todos os outros setores. Todos. E hoje em dia, você vê nessas manifestações públicas sobre cinema, por exemplo, o Oscar e tudo, as atrizes estão se posicionando que não era um fato. Não, né? A Meryl Streep, quando fala a respeito de como elas são tratadas lá dentro, né? Ela já fala em quê? Em algo que é preconceitualizado, sabe o que é? Estereotipado. É a questão da velhice. É a questão que as atrizes são que as atrizes, né? Você viu o que ela fala. Então, isso também é assédio, entendeu? Existe muito. E a dificuldade de papéis para essas atrizes, né? E a cobrança em relação à juventude. Começou a fazer crítica de cinema em 72, né? Início da década de 70. É por aí, né? Enfim, naquele momento, o cinema brasileiro, por exemplo, o grande sucesso do cinema brasileiro era a pornochanchada. Eu já ia falar disso, entendeu? Também do cinema brasileiro. Que tinha a representação da mulher, que a gente conhece muito bem, né?
Por outro lado, você era uma mulher fazendo crítica de cinema, que era uma coisa de homens, até pouco tempo, naquele momento. Diziam que era o Pedro que escrevia a minha coisa. Isso. Olha só, tá vendo? Exatamente. Isso que eu ia perguntar. O preconceito que você sofreu de falar de fazer crítica de cinema quando isso era uma coisa masculina, etc. Como é que foi essa? E no momento da porno chanchada também, que apresentava a mulher, o estereótipo da mulher. Olha, como... eu quero falar para vocês o seguinte, é que naquele momento eu estava despertando a minha consciência crítica política e feminista, entendeu? Então, com certeza, eu ainda batia palma ou criticava um desses que estavam no cinema, aquele eu estava esperando. Nós temos que essa carga ideológica do sistema patriarcal, ele doente, e é muito difícil você romper de uma hora para outra. Então, nesse momento, eu ainda não tenho certeza, se pegar, me lembro da primeira, olha só, primeira crônica que vi para minha primeira parte, foi de Vança. Quer dizer, eu fui uma criança. Então, com o tempo, eu fui logo da cabeça. Claro. Na verdade, certeza de que seja de construção crítica para que se pudesse avaliar essas mulheres. E como era essa relação chanchada? Quero ver essa... Olha, houve uma vez, eu critiquei demais, e houve uma vez que eu critiquei na frente de um grande, ele sabe quem é, que é muito amigo, faleceu, Paulo Emílio Salles Gomes, o primeiro doutor em cinema, ele foi me para o Festival de Cinema e disse, olha, escreveu isso, mas não pode isso assim. E crítica por causa daquilo que tinha feito em relação à porta. Até porque ele era radical, ele dizia assim, pode ser o pior filme brasileiro. Ele realmente era radical. Quer dizer, ele era radical nesses aspectos. Tem mais alguma coisa, Dani? Sim, temos. Só para a gente encerrar. Aldenice Silva, do Castanheira, parabenizando a professora Luzia, dizendo que... E aí elogiando como quem é? Alzeiras. Agradecemos também a participação do telespectador. Grandes diretores não americanos, mas Fellini, Bergman, entendeu? Como é que eles tratavam, já dessa época, da década dos 40, 50, né, que é patriarcal demais, como é que eles vê a mulher do Fellini, desses diretores europeus? Há especificidade da sociedade, né? Traz um outro diferencial. Então, como é que trata as femininas? Ele sempre tem um carinho especial pelas meninas, não é? Fellini também, não é? Você cabia, ele mostra o sentido do treino, mas ela foi daquele, né? Ali, a estrada da vida. E cabia aquela felicidade dela, conseguindo um namorado, e depois ele rompe. Como é que ele... Né? É lindo. Só eu complemento, nós encerramos, falando desses... fez a pergunta. Queria voltar um pouquinho também para os 50. Também havia aquela... Apesar dessa mulher era uma bela recatada, havia, por exemplo, uma Marilyn Monroe não era nada, era o oposto disso. O cinema também fez isso. Ou então aquelas mulheres do cais, algumas também eram mais independentes, né? Mostravam de entender o mundo de uma outra forma. E a figura da Marilyn me veio logo a cara. O que é isso? É uma tentativa de mulher ou não? Um dos pontos que eu teoria das minhas é em relação à Vamp. Ela era uma Vamp. E essa devoradora figura da Vamp, que demonstra de subjetividade, sabe? E demonstra desejo. Ela ser olhada da Vamp para elas, acabaram-se aquelas de femininas, né? Se deu também, trabalho com aquela mulher não seja assim, né? Aquela loura burra, vulgar. Ter uma representação. Na nossa sociedade em geral, onde a prostituta, por exemplo, ela vai ser ação dos meninos. Era uma coisa meio assim. Aí é que tá. Nós estamos falando na imagem da mulher lá. Mas a educadora, com certeza, não admite esse tipo de mulher. Não, e naquela época, então... Você entende? Essas mulheres... Quer dizer, não só está por trás das contas, mas quem está... Luzia fala da assunto e quer ouvir aprofundar e a clínica de parar sobre esse assunto na Dias e mulher no cinema. A formação para o cinematográfico, vai assistir, fazer perguntas e participar. Agradeço por ter vindo, professora, viu? Foi muito pode. Rapidinho.